tarde para vocês. Bom cara de sono, porque a gente aqui é bem cedo. O Marcelo é mais cedo ainda, na verdade. Para mim aqui são 8 horas da manhã. Olha aí. Bom dia, obrigado por todo mundo tá acompanhando a live aí, o pessoal tá chegando. E mano, que honra, hein, Marcelo? Nossa, nem fala, né? Que honra. Vou falar com o homem hoje, com o patrão. Honra. Henri Cristo hoje vai estar aqui com a gente. É assim, muitas pessoas enxergam ele como um personagem, muitas pessoas enxergam ele como um louco, muitas pessoas acreditam que ele é o Henri Cristo, o Messias, e a única coisa que a gente enxerga é que perante a Deus ele é o nosso irmão. Então a gente vai trocar uma ideia, a gente quer discutir vários temas sobre espiritualidade, religião, a visão dele. A gente quer saber, na verdade, a visão dele, porque não importa o que ele for, se ele é louco, personagem ou realmente o Messias, ele já andou muito por aí. Ele já falou com muita gente. Ele já teve muito feedback, ele já passou por muitas experiências. E é isso que importa na vida, a caminhada que a gente leva, a história que a gente tem. Não é isso, Marcelo? É isso. E é uma figura que... o Henri Cristo ele é uma figura histórica no Brasil. E ele quebra tabu, quebra paradigmas. Ele é uma figura que eu tenho a honra de entrevistar aqui com você, Guizuco, nesse bate-papo que a gente vai fazer. E tem muita coisa para a gente conversar. Vamos que vamos. É isso aí. Vai ser legal. Ele aqui na live, vamos trazer ele. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, bom dia! Bom dia. Bom dia, aqui é boa tarde. Boa tarde. Bom, Tudo só bem? Reiterando que o Henri, antes de começar a responder as perguntas, ele vai invocar o Senhor Deus e vai proferir uma breve dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, ok? Maravilha. Tá certo. Ele vai falar agora. Vamos lá. Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai Senhor Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada a exigir em troca. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas buscam-me, eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de mover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à incertitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim.
Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a se conhecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma. Eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei, como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela cruz. Eu, primogênito, reencarnei Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Que tenham todos a minha paz, que venham as perguntas. Amém. Bonito. Amém. Muito obrigado pela oração, senhor. Eu queria primeiro agradecer ao senhor por ter aceito esse convite. É uma honra para a gente. Obrigado pela confiança e boa tarde para o senhor. Boa tarde para todos. Quero deixar bem claro que estou aqui disposto a responder qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Que a minha missão aqui na Terra é justamente despertar a liberdade consciencial dos que me ouvem. Podem ficar à vontade para perguntar. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Então, ontem, eu já vou começar, porque nós estamos meio curto, assim, né? Então, nós vamos começar a falar aqui. Eu vi que ontem o senhor fez uma live de perguntas e respostas, né? E o senhor escreveu assim num texto dessa live, né? Eu sou faxineiro, tenho a difícil e árdua missão de higienizar os neurônios dos seres humanos que durante muito tempo foram contaminados com todos os tipos de fantasias, embustes e engodos dogmáticos, né? O que seriam essas fantasias, né, embustes e engodos dogmáticos, quando a gente fala em salvação e etc? É o seguinte, eu quero deixar bem claro que, em que pese a verdade ofender, mas eu tenho que falar a verdade, entende? A primeira coisa, a maior fantasia, o maior engodo dogmático que já plantaram na cabeça dos habitantes da Terra foi de que eu parti para o céu de carne e osso. Essa é a coisa mais absurda que a ciência hoje desmascara e
por conta dessa mentira imposta pelo finado imperador Constantino e os lacaios dele, então todo mundo depois, os séculos foram passando e a mentira virou verdade. Então eu quero deixar bem claro em primeiro lugar que cientificamente está provado, ciência hoje prova, que ninguém pode habitar em cima de carne e osso, porque a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, ou seja, zero absoluto, e não tem ar para respirar. E eu, na última hora, aqui na Terra, eu disse, Henrique Cristo, quando me chamava Jesus, eu disse assim, Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu disse, meu espírito, eu não falei corpo, porque eu sabia que o corpo não pode ir para o céu, porque o corpo tem que ir para a mãe terra, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o meu pai disse nos primórdios, tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Ninguém morre, apenas desencarna, mas depois tem que reencarnar de novo, recolher da mãe terra um novo corpo. Aí tem muitos que fantasiam e acreditam na fantasia de que Deus, meu pai, colocou um grande argamassa assim e fez um boneco e soprou e saiu Adão. Essa é a Bíblia. A Bíblia continua sendo, da minha ótica, um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Altíssimo, com a inspiração dele, alguém pode compreender. Como eu acabei de invocá-la, dizendo que o Pai disse, tu és pó, tu pode tomar, não pode retornar. Agora, aqui eu explico para quem quiser compreender como é que Deus fez. Porque a história, presta atenção, que a ciência verdadeira, ela jamais se contradiz. Então, o lado científico, que não foi primeiramente o Darwin que falou sobre a evolução, antes dele, 2000 e poucos anos antes, Anaximandro falou o mesmo discurso. Só que naquele tempo ninguém perseguia ele, porque não tinha essas religiões embustosas que tem agora. Muito bem, então eu quero deixar isso bem claro, que um indivíduo que vai nascer, seja tu, quem vai nascer agora, ou em qualquer lugar do mundo, não pode sobreviver se a mãe terra não é generosa. Então, a própria gestante, se ela não tem onde arrancar da mãe terra raízes, sementes, frutas para se nutrir, então, para ele ver que do pó tu foste tomar, não pode tornarás, porque todos nós fomos alimentados pela nossa mãe terra, a nossa mãe morte, que é a genitora, é a mãe temporária. Agora, a terra é mãe sempre, mãe eterna, igual o pai é o pai eterno. Então, quer dizer, não tem essa história de dizer que vai para o céu de carne e osso, depois volta de lá de carne e osso. Estaria gelado lá no céu, com temperatura de 373 graus Celsius negativo, e não teria ar para respirar. Quem raciocinar coerentemente dentro da lógica vai ver que isso foi uma hora embuste. 273 graus Celsius negativos, não tinha nada para respirar. Foi o maior embuste imposto para a humanidade, principalmente para aqueles que se pensam cristãos. Essa mentira. Outra coisa, já que falasse, aí já te deixo fazer nova pergunta, só para concluir também, que as religiões. Muito bem, vamos lá. Aí, onde você estás, tem N religiões cristãs. No mundo inteiro. Então, vamos lá. O que é a religião? Religião quer dizer religare. O religare, se o Pai, o Criador Supremo, é onipresente, onisciente, onipotente, como onipresente, ele vivifica cada célula do vosso corpo, cada partícula do vosso sangue. Não podeis fugir dele, nem na hora de cometer um pecado. Então, não necessitais de alguém para vos religar com ele. A liberdade de consciência é uma coisa sagrada. E o que eu ensinei a 2000 anos? Ninguém é obrigado a crer, mas está na Bíblia. Eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Eu deixei bem claro que o lugar de orar é no quarto, falar com o Pai é no quarto, em casa. Claro que pode falar em outro lugar, mas dentro de casa, pegar um ônibus ou um carro, ir lá para a igreja, rezar e dar 10% do teu salário para o vigarista, só faz quem quer. Mas depois de eu estar aqui para avisar que eu não deixei isso, os autênticos cristãos, os autênticos, fazem o que eu ensinei há 2000 anos.
Mateus 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste em segredo, vê o que se passa. E cada vez eu martelo sempre nessa tecla de novo, porque eu percebi que vocês enganaram. Durante esses 2.000 anos, foram inventando um monte de arapuca para que quem estiver desavisado ou acreditando que lá é Cristo. Eu falei há 2.000 anos também que muitos viram em meu nome. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. E vieram em meu nome antigo obsoleto Jesus, e enganam muito. O maior prodígio que eles fazem é enfiar a mão no bolso das vítimas e arrancar 10% do salário. Né? Esse é o maior prodígio que eles fazem. Isso tem uns que roubam 20%, 30%. Fiquem à vontade. Qualquer coisa, vou adiante. É que eu me alonguei muito. Não tem problema. Fica à vontade. Eu não demando a resposta completa. Não. Fica à vontade. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu sou cristão, certo? Mas não sou católico, não sou evangélico e tampouco acredito na Bíblia. Tá? Eu não vou falar se eu acredito que o Senhor é realmente Messias ou não, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu quero a visão do Senhor como pessoa, como encarnado. Primeiro, o Senhor disse que a Bíblia para o Senhor é um monte de mentira. Não, eu disse que a Bíblia... Presta atenção. Não, sim. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a inspiração do Pai. Mas ela é sagrada. Ela carrega em seu bojo o maior número de itens das leis divinas. Só que tem que pedir para ele compreender, senão tu vais pensar, vai virar ateu se tu pegar a Bíblia sem pedir para o Pai, tu vai virar ateu porque lá está escrito que Deus se enganou. Então pronto. Deus se arrependeu de fazer o homem. Então, aí é que dá, tem que pedir para o Pai o dom da assimilação. E se tu for ler a Bíblia sem a ajuda dele, tu vai sair por aí matando mulheres e crianças, porque lá está escrito que José matou muitas mulheres e crianças, e homens e tudo. Então, aí vai sair também por aí praticando incesto, porque lá está escrito que o Ló praticou incesto. Mas não, tem que pedir para o Pai, lá no quarto com a porta fechada, ele tem espírito e te mostra, porque a Bíblia é como se fosse um cesto grande, cheio de folhas, de capim, e lá no meio tivesse uns diamantes. Tu tem que remover folha por folha até achar os diamantes. Remover folha por folha só pode com a anuência dele, que vai te inspirar. Isso não é verdade. Isso aí é uma lenda, que é um discurso que foi preparado ao longo dos anos. Agora, isso aqui não veio de mim. Aí ele vai dizer que eu nunca disse que se enganou. Tradução, mas então tem que pedir ao Pai para compreender a Bíblia, entende? Aí tá. Agora, outra coisa, inclusive a Bíblia tem mentiras, sim. O Paulo, ele mentiu muito. Ele confessa, vocês devem olhar lá, que ele confessa em Romanos 3:7, que se com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, por que me julgais criminoso, pecador? Olha só, se ele confessa que é mentiroso, quem é que vai crer no que ele falou? Então aí tá. Então a Bíblia tem que ser lida com a anuência do Altíssimo. Fique à vontade. Ok, então o ponto que eu quero chegar é o seguinte. No meu ponto de vista, a Bíblia ela pode ser muito boa dependendo de quem lê. Por quê? Existem muitas pessoas que têm uma cabeça tão pequena e tão fechada que muitas coisas que está escrito na Bíblia, que foi escrito há 2.000 anos atrás e não se atualizou, é muito perigosa. Por quê? Vamos usar um exemplo. A época dos escravos, certo? Na época era super normal. Você ter um negro escravo no lugar era normal. O seu preto de estimação vai trabalhar para você sem nada. Um branco também? Exato. Passado alguns anos, nos dias atuais, isso é um absurdo. Como a gente vai fazer uma coisa dessa? Como alguém pode ter feito uma coisa dessa? Agora eu paro para pensar, nos dias de hoje, há 2021 anos atrás, como pode ser a mesma coisa? Porque na Bíblia diz, né, em Levíticos, eu não sou um estudioso da Bíblia, nem nada disso, eu sou um curioso. Fala, você não pode cortar a barba, a mulher não pode sair menstruada, você não pode comer porco e não sei o quê. Isso é um absurdo, porque as coisas mudaram, o país mudou, o mundo mudou. Então eu queria saber de você, a sua visão,
se precisa ser atualizado, se as pessoas que são religiosas e frequentam um templo, elas têm que ser direcionadas pela Bíblia ou pelo amor de Deus? Por Deus, diretamente. Deus. Não confie em ninguém. Confie só no Senhor. E não precisa ir na igreja. Vai no teu quarto, ora ao Pai, Ele te ouve e te inspira, te instrui. Agora, eu quero deixar bem claro, em se falando de escravidão, né? Eu quero atualizar o meu perguntador, o espectador, e os que me ouvem, sobre escravidão. Uma coisa que, primeiro, que não era só... quase não tinha negro escravo naquela época. Era branco mesmo, tá? É bom que saibam que eram os brancos. Tanto é que os judeus foram escravos, e, enfim, Egito, etc. Muito bem. Só que eu quero salientar que os escravos daqueles tempos, atualmente, eu tenho uma visão antropológica, sociológica. Eu estudei da parte do meu pai, eu só tenho 3 anos na escola pública, eu estudei antropologia, biologia, história, tudo dele. E sociologia com cobaias vivas. Então, eu quero deixar bem claro, a minha visão neurometafísica. Os escravos de outrora, eram muito mais felizes do que os atuais. Eu já vou lhes explicar por quê. Os de outrora, então, contudo que eram muito escravos, eram infelizes, mas eles tinham uma situação privilegiada comparado com a escravidão de hoje. Preste bem atenção. Os escravos de outrora, inclusive no tempo da escravidão aqui no Brasil, na América, da escravidão africana também, eles eram muito mais bem situados. Prestem atenção onde é que estão cegos e não estão enxergando certas coisas. Eu estou com medo porque eu acho um pouco estranho falar que os escravos de hoje são mais... Sim. Tu conhece um operário? Uhum. Um operário que não tem que pagar aluguel? Se ele tivesse a casa dele, tudo, mas se não, ele tem que pagar aluguel. Tem ou não tem? Uhum. E ele, por acaso, não tem que comprar roupa dele? Sim. E não tem que comprar comida? Uhum. Pois os escravos de outrora não compravam comida, não compravam roupa, nem pagavam aluguel. Infelizmente, aqui no Brasil, com a libertação do escravo, na minha opinião, a libertação verdadeira seria que os donos dessem para cada um deles uma casa para morar. Mas não soltaram os escravos na rua sem eira, sem beira, tipo assim, né? E daí, então, óbvio que daí, consequentemente, houve muitos crimes depois disso, mas porque a visão sociológica não está amparada pela metafísica. Então, o que eu queria dizer é que, infelizmente, hoje, que eu estou aqui no Brasil, conheço o Brasil inteiro, a América Latina inteira, e um bom trecho da Europa. Fiz algumas comparações já. Aqui no Brasil, o escravo, que, infelizmente, está aqui, olha bem, ele ganha um salário de cerca de R$1.000, e ele tem que pagar aluguel, água, luz, gás, comprar roupa para ele, para as crianças, e sabe qual? Se quem quiser se ofender, que se ofenda. Qual é o único lazer que os escravos modernos, com esse título de proletário, título moderno, sabe qual é o único prazer que ele tem, que deveria ser o prazer? É nos finais de semana, quando ele vem fazer mais um escravo. Eu nunca falei tão duro sobre esse assunto, mas é a verdade. Entendeu isso? No final de semana, aqueles coitados que não têm nem onde morar, e tem uns, inclusive, que até mesmo já estão morando na rua. Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo na Terra, e só quem quiser ser sério que seja. Agora eu estou enxergando, eu dormi em favela, eu conheço a realidade social contemporânea, tanto daqui do Brasil como lá do estrangeiro. Eu dormi na favela do Rio de Janeiro, dormi na favela de Salvador. Eu posso falar com a autoridade, quem conhece, com cobaias vivas. Eu dormi na favela não porque eu precisava. É que o meu pai disse que eu tinha que dormir para ver como é que é a vida, para conhecer empiricamente a vida daqueles que estão vivendo em condições irregulares. Bom, o que eu falei isso, é muito dolorido para mim. Eu quero deixar claro uma coisa. Eu falo com a autoridade de quem teve a infância da seguinte forma. Quando eu era criança, fui à escola 3 anos, depois meu pai me mostrou, desde criança, que eu tinha que conhecer a realidade como ela era. Então, eu era criado por uma lavadeira, eu tinha que carregar água para lavar roupa. Então, eu falo com a autoridade que quem já viveu no regime atual, que dizem que é proletário. Então, eu tinha que pagar o aluguel um mês, no outro mês tinha que pagar o armazém, naquele tempo não era supermercado.
E assim, eu vi de perto, eu não estou falando de coisas que eu suponho, não. Eu vi de perto as intenções e o esquema que foi estabelecido na Terra, mas não culpo ninguém. Eu culpo unicamente a procriação desordenada. Seres humanos foram procriar sem calcular, e esses números que se apresentam aí na Terra, nas estatísticas, não é 8 bilhões, é muito mais que 8 bilhões de habitantes, é mais que 1,5 bilhão de famintos, e é mais do que 1,5 bilhão que bebe água suja. Olha a realidade, por que é inevitável a hecatombe nuclear? Bom, eu acho que eu dei uma pincelada. Agora, quem quiser entender... Então, só falar uma coisa. Eu estou com aqueles que trabalham... Tá. Eu queria colocar um pouco depois do Marcel também. Só falar uma coisa também. Desse jeito que você está colocando, essa escravidão que você está falando, não tem, na minha opinião, não tem nada a ver com a escravidão que a gente se referiu. Né? Até porque hoje a exploração... Mas eu preciso explicar como é que estão escravizando agora modernamente. Então, mas isso não é uma escravidão porque você tem a escolha, né? Por mais que você seja um proletário, como você disse, você tem a escolha de mudar de emprego, você tem a escolha de fazer o que for, mas somos escravos do sistema, isso é fato. Mas nós estamos falando da escravidão mesmo, lá atrás, e você falou do povo egípcio, do povo hebreu, etc. E sempre teve povos que foram escravizados mesmo, escravizados no sentido de serem tolhidos de toda e qualquer liberdade, sofrer por isso. Torturado, enfim. Seria a morte em vida, né? É a morte em vida mesmo, quando você é tolhido de qualquer coisa para servir a outra raça ou outra crença, etc. Então, quando a gente fala de escravidão de um povo, a coisa é muito mais profunda. Mas, para não ficar tão pesado assim, você quer falar alguma coisa sobre isso, Gui? Porque aí eu já tenho outra pergunta. Não, na verdade, é assim, na verdade, o diálogo, ele é isso. A pessoa vai falar, a pessoa tem o direito de falar, eu tenho o direito de não concordar, isso não virar uma briga, exatamente. Eu acho que existe uma grande diferença entre escravidão, o que acontecia naquela época, a gente não é ninguém para falar, na verdade, e sobre exploração, que é o que todo mundo passa por hoje. Você tem um trabalho, você paga o mínimo e te exigem o máximo. Isso chama exploração. Escravidão é você fazer um serviço forçado, ser torturado, não receber nada por isso e não ter a liberdade. Então, assim, entendo o que o senhor fala, não concordo, eu tenho uma opinião totalmente diferente. Eu acho que hoje o que a gente passa é exploração, não é escravidão. Pois é, mas acontece o seguinte, só um pequeno adendo. Tá, então vamos admitir que é exploração. E o que faziam com os escravos de outrora se não explorar a mão de obra deles? Só que com a diferença de que eles davam um lugar para dormir, comida e roupa. E os aqui não ganham aquele salário miserável, pelo menos aqui no Brasil, mas na América Latina toda e etc. E quando o salário é grande, em outros lugares como lá onde estás, as coisas também são mais caras, despesas são maiores. Então, quer dizer, eu estou só explicando. Sim, mas na época, hoje você não é chicoteado porque você não faz alguma coisa. Exatamente, mas o moderno nome da escravidão é esse. É uma coisa moderna. Mas eu vi de perto, e inclusive eu vi coisas que vocês nunca, nem imaginam que eu vi com essa escravidão intitulada de operaiada, etc. Eu vi de perto, mas eu quero deixar claro que eu sou solidário com eles e compreendo os que estão no topo. Porque, inclusive, tem pessoas que, se elas não podem ganhar R$1.000 por mês, então o que elas vão fazer? E tem muitos que não estão conseguindo mais isso, muitos. Eu sei que estão aqui no Brasil. Então, mas eu prefiro deixar que cada um raciocine como quiser. Eu só quis externar a minha pergunta, a minha opinião na resposta à vossa pergunta. Sim. Tá bom? Fique à vontade. Vocês são... nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. É bom saber disso. Beleza, Henrique. Deixa eu só fazer, senão a gente não consegue fazer a live aqui e perguntar. A Sandy colocou assim, hoje você não é chicoteado, mas enganado pelos donos do cabresto. Então, esses donos do cabresto, a gente tem que também analisar quem é, né? Então, assim, vamos voltar um pouquinho, é uma dúvida que eu tenho sobre religiões. Henri, o seu pai, né, o Deus, ele salva, ele é o salvador, ele é o que liberta,
E quanto às outras religiões que enxergam Deus de outra forma, outras culturas, que nem conhecem, às vezes, a cultura judaico-cristã, a religião judaico-cristã, eles são salvos também, ou eles vão para o inferno por não conhecer Yahvé ou Deus, ou o Pai Supremo? Deus é um só. Único ser incriado, não tem mãe, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipotente, onipresente, onisciente, único Senhor do universo. Então, ele é um só. Agora, os povos de outros tempos, de outras paragens, que não tiveram ocasião de vislumbrar Deus, né? Que Deus não é uma questão de meramente crer, tem que descobrir Deus. Né? Deus tem que descobrir. Eu vou te dar um exemplo aí, para compreender. E aqueles que estão me ouvindo, que são de outras religiões, não importa. A partir do momento que alguém toma consciência dele, que ele é o único ser incriado e que ele reina absoluto só lá em cima, aqui embaixo ele deu livre-arbítrio para os homens cometer pecado, etc. Lá em cima que ele reina absoluto. Então, a partir do momento que alguém compreende isso, aí não importa que religião. Porque, repito uma vez mais, religião é um embuste quando não é um equívoco. Porque não existe religião. A religião é uma palavra inventada por interessantes, pessoas interessadas em escravizar. Por que eu disse a religião? Tu, quando orais, entra no teu quarto, fechar a porta, a hora do Pai Celeste, em segredo do que se faz. Por quê? Porque eu queria que o meu povo, o meu povo é quem não tem cor, meu povo não tem cor, não tem raça, não tem. O meu povo é aquele que me ouve e compreende o significado da minha palavra. Por quê? Porque se ele compreende, porque Deus deu ele a compreender. Eu disse a Deus que muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. Por quê? Porque eu chamo todos, agora estou chamando todos. Mas quem escolhe é meu Pai. Como é que ele escolhe? Quando ele revela no foro íntimo de cada um, quem sou, por que estou aqui, qual é a minha missão. Agora, cada um deve ter direito. Eu tenho inclusive, amigos de religiões diferentes, de cristãos. Tenho amigos ateus. Olha, em São Paulo tem um amigo ateu, um cabra que defendeu-me na televisão e tudo, né? O Daniel Sotomayor. Daniel Sotomayor, um cabra inteligente, um engenheiro, e ele é ateu, confesso. E eu sei o que é ateu, porque eu, desde criança, eu repudiei esse deusinho que os homens fizeram, esse deusinho que tem mãe, e passei a viver como ateu, porque eu apenas falava do cosmos. Quando eu comecei minha vida pública em 69, 20 de março de 69, eu só falava do cosmos, que eu não sabia que Deus e o cosmos são uma só coisa. Deus e o cosmos, Deus e o universo são uma só coisa. Se Deus não fosse o universo, uma só coisa, então ele não seria onipresente, como ele está em cada folha de árvore, em cada árvore. Eu sempre digo e reitero aqui de novo, que na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Quer dizer, então, é claro que é óbvio que o meu coração bate por todos, mas é óbvio que o meu coração também identifica aqueles que são do Senhor, que estão para o bem, porque todos que, preste bem atenção, se uma pessoa está viva, um assassino, um bandido, se está vivo, é porque Deus está nele. Deus deu livre-arbítrio para cometer crimes, tudo. Aí ele vai pagar depois. Em outra encarnação, a lei do talhão está sempre em vigor. Uma vida por uma vida. Dente por dente, olho por olho. Aí tu pergunta, mas como é que é uma vida por uma vida? Se um cara mata 10 pessoas, ou 100, depois ele leva só um tiro na cabeça, e quem vai pagar as 99 vidas? Ele vai voltar aqui 99 vezes, reencarnar, sem saber até. E quando ele vai ter uma morte violenta, ele pagou mais uma vida. Porque todas as mortes violentas são resgate do débito da lei do talhão, da lei eterna. Fiquem à vontade. Então, continuamos escravos, então. Porque quando a gente fala em reencarnação, a gente morre, aí reencarna, paga. Morre, reencarna, paga. A gente teria, então, para sermos salvos... Você acredita em reencarnação, né? Ou não? Não é reencarnação. Reencarnação é uma palavra moderna, que sempre existiu. A pré-existência da alma. A reencarnação, reencarnar. Eu reencarnei. Voltei à Terra,
recolhesse meu corpo quando era pequenininho do ventre de uma mulher, de uma camponesa, e com ele estou aqui falando. Quando eu chegar a minha hora, meu pai me concede a graça de voltar meu corpo para minha mãe terra, e eu volto para o pai. Então, a reencarnação é um absurdo que fizeram, principalmente aqui no Brasil, dizem que reencarnação é coisa de espírita. Ora, meus filhos, estudem a história da humanidade e descubram que Sócrates foi oficialmente assassinado por defender a pré-existência da alma 2.400 anos antes da era cristã. E há 2.000 anos eu falei assim, ó, que para o Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Mas como eu, já velho, porventura retornar ao bem da minha mãe, quem não nascer de novo não pode compreender o reino de Deus. Porque ele tinha a cabeça dele entupida de alfarrábios, então não dá para enfiar mais nada, realidade. Aí me perguntaram também, mas como assim? Não está escrito que antes do Messias tinha que vir o Elias? Para mim, querendo duvidar de que eu era o Messias. Então, assim, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Ele veio e fizeram o que fizeram com ele, ou seja, degoraram. Né? E tem várias passagens na Bíblia. Eu reitero que é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas, até charadas, mas com a anuência do Altíssimo, tu pode ver a verdade. Então, tem várias passagens na Bíblia onde fala sobre a reencarnação, só que não com essa palavra moderna, que essa palavra deve ter, se tiver 2 séculos, é muito. Fique à vontade. Tanto é que no tempo de Sócrates, ele não podia falar de reencarnação, não existia. Ele falava da pré-existência da alma. Ele deu a vida por essa verdade inexorável. E ele sabia, se você estudar isso, Sócrates, ele sabia que não ia morrer. O verdugo dele que entregou a cicuta para ele, admirado, disse assim, poxa, então você é o único que não me roga praga. Né? E ainda deu a orientação para ele como é que ia acontecer os últimos momentos dele aí na Terra. Note bem uma coisa, então, que a reencarnação é uma coisa muito antiga, desde o começo. A reencarnação está atrelada à doutrina, à inspiração de Darwin, né? Que veio primeiro uma ameba da água, depois veio um crocodilo, enfim, um Mas é bem antigo também, né? Vem dos Vedas, vem da parte hindu também. Eu estou falando... Dharma, a roda, né? Né? Eu estou falando das coisas que aqui no Ocidente se fala, né? Agora, os Vedas, todas as doutrinas antigas, né? Tem coisas que muita gente acha que é superstição, estudo, mas não é um ensinamento metafísico, entendeu? Isso não é superstição, é a realidade. Não confundir a realidade racionalmente, não pode confundir a realidade com as fantasias e os engodos dogmáticos. Fiquem à vontade. Fala aí, Guizão. É assim, eu fico com esse pensamento aqui de as coisas que são faladas, na verdade, né? Eu não sei, papo de religião é bem complicado, eu acho que é uma alienação muito grande, essa coisa de religião. Eu acho que, na verdade, não deveria existir religião, não deveria existir, por mais que eu frequente uma. Eu acho que não deveria existir, porque o povo não está preparado, vamos dizer, para cultuar isso. Seja lá o que for. Eu quero só chamar a atenção para um detalhe. Preste bem atenção. Se tu não pode fugir de Deus, tu não pode fugir dele, nem quando comete um pecado, um delito, tu não pode fugir, viu? Estás enquadrado. Então, por que tu precisa? Porque ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Tu não pode fugir nele na hora de cometer o pecado. Por que tu precisa de um malandro, um espertalhão para te religar com ele? Se tu não pode fugir, ninguém pode te religar. Ele é onipresente. O dia que Deus abandonasse a pontinha do teu dedo, ele necrosa o teu dedo. O sangue coagula, ele necrosa. Então, se teu sangue está quente, é porque Deus está em ti, ele que te dá o calor, é o sopro divino que foi te entregue no momento que tu saísse do ventre da tua genitora. Então, o restante é tudo invenção, fantasia. Né? Deus é onipresente e ele não vivifica só os humanos, não. Ele vivifica todos os seres que se movem sobre a terra. Ele derramou o espírito dele e todos os seres que se movem sobre a terra. Agora, a diferença entre os homens e os animais, ele deixou bem claro que o homem é o único feito à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Como? Porque o homem é o único, ele é o supremo criador.
E o homem é o único que pode criar avião eletrodoméstico. Esse aparelho que eu estou falando contigo aí foi um homem que criou, inspirado por Deus. Então, por isso que ele é, e também é usado para fazer mal esse aparelho aí. Então, por isso que ele é onipresente. Eu sei que agora tu não vais poder me compreender, mas depois vai meditar em casa, tal, calmamente, aí tu vai montar o quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça a ser montado. Na verdade, não é porque eu compreendeu ou não, mas sim de aceitar ou não o que você falou. O que eu quero dizer é o seguinte: enquanto houver discussão em relação a quem é certo, quem é errado, qual religião é certa, qual religião está errada, um monte de coisa que você fala eu não concordo, pode ser que um monte de coisa que eu fale você não concorde e está tudo bem. As pessoas não conseguem, elas não têm maturidade para discutir determinados assuntos. Religião é uma delas. Enquanto religião for tratada por estatísticas, comprovações e sem sentir, ela não vai ser boa. Deus tem que ser sentido. Deus não se dê religião. Exato. Deus tem que ser sentido. Ele não tem que ser discutido. Ele tem que ser sentido. Para mim, se você é uma pessoa que ajuda o próximo, tem amor ao próximo e não sei o quê, não precisa ter mais nada. Você não precisa discutir, falar de onde veio, para onde foi, no que acredita, qual salmo, quem é salvador, quem não é. Inclusive, meu caro, eu quero dizer para ti que eu aceitei esse convite não para discutir isso, para responder perguntas. Eu não quero discutir. Não estou falando que o senhor fez isso. Eu estou falando da minha parte. Eu estou 51 anos vivendo vida pública, 41 que eu tive a revelação em Santiago do Chile e me apresento, enfrentei tudo e todos. Eu fui detido em diferentes países, tá? Eu queria só fazer uma pergunta. Eu não tenho porquê, deixa eu concluir aqui um pouquinho. Eu não tenho porquê me esconder, não. Eu fui expulso do Paraguai, no tempo do governo Stroessner, eu fui expulso da Venezuela, eu fui expulso da Inglaterra, enfim, e fui 3 vezes numa só noite detido em Paris, depois fui o país que melhor me acolheu. A TV francesa, Antena 2, foi a primeira a dizer num domingo de noite: Cristo revenu sur la terra, me mostrou com o povo na praça pública, onde eles vinham lá para obter bens. Então, eu não quero dizer que se tu olhar meu passado na televisão, está cheio de coisas no YouTube, tu vai ver quantas vezes eu enfrentei os falsos profetas, os que vêm em Sacramento, enfim. Só que agora, eu estou na altura dos meus 72 anos, eu estou me reservando o direito de não discutir com ninguém, só respondo perguntas. Se alguém, porventura, vem falar comigo, e ela é uma cabeça feita, né? Ele é escravo, eu peço ao Pai, bem, e me retiro. Eu não vou perder meu tempo. Eu estou na fase de não atirar as portas das então, mas quem está falando de discussão é você, a gente não está discutindo, a gente só está tentando entender. Né? A gente só está tentando entender. Eu estou dando para entender, entende? Porque senão dá a impressão que tem alguém ali no lado de lá, dizendo, olha só, ele está discutindo. Não, eu não discuto com ninguém. A discussão que eu falo é uma discussão não de discutir, mas de dialogar. Quando a gente está conversando, é uma discussão do assunto. Não estou falando que o senhor está discutindo ou eu estou discutindo. Estamos discutindo o assunto. Então, assim... Eu estou discutindo, estou respondendo perguntas. Aí o senhor falou que foi para muitos lugares, enfim. Eu queria saber 2 coisas. Qual foi o lugar que você sentiu aquela... Pô, é muito bom estar aqui pregando para essas pessoas... E o oposto, qual foi o lugar que foi o pior lugar que você conheceu falando a palavra de Deus? Eu não vou citar países em que eu diria, eu vivi 7 meses na França, que me recebeu quando expus da Inglaterra, me tratou com dignidade depois de me deter 3 vezes, quando eles viram que cada vez que eu era detido, depois do longo interrogatório, o policial diria, mas como é que é possível que Cristo revenu sur la terra, aí pedia perdão e tal. Né? Então, fui detido no Arco do Triunfo quando estava falando ao povo. Né? Aí depois vem, perdão, é muito difícil acreditar que Cristo voltou na Terra. Vem sempre essa mesma conversa. Aqui no Brasil mesmo. Eu fui detido... Por que será difícil de acreditar? Só para concluir. Eu estava lá em Boa Vista, quando eu cheguei no Brasil em 81, de volta, e percorri o Brasil todo, por ordem do Altíssimo. Então, em Boa Vista, eu estava dentro de uma sala pequena, interrogado pela Polícia Federal.
no aeroporto de Boa Vista. E depois de um longo interrogatório, o policial disse: mas como é possível? É difícil crer que Cristo está na Terra, tá? Mas já que é assim, eu também quero participar. Ele botou 100 cruzeiros, na época, como era maior que tinha, na minha sacola. A minha e o Brasil todo, a priori, só eu. Não podia ter discípulo. Eu tinha que continuar até fundar a SUST, até praticar o ato libertário, que eu pratiquei em Belém do Pará, com 10 mil pessoas testemunhando, fora os que estavam em casa, né? Então, daí tudo mudou. Mas eu venho de uma longa estrada. Vocês não eram nem nascidos e nem pensavam em nascer ainda. Então, conheci minha vida pública. Você tem o quê? 40 anos no máximo. Quando é que você tem? Quantos anos tem? Eu tenho 35. Então, tá vendo? Quando eu conheci minha vida pública, vocês nem pensavam em nascer. Ele também. Ele pode se disfarçar um pouquinho com o garbice, mas ele também é jovem. Tem lá uns 35 anos. Pronto, entendeu? Então eu vim de uma longa estrada. Uma longa. Se tu olhar na internet, vai ver, eu já respondi mais de 400 perguntas. E tem N filme, foto, assim, eu ia estar, inclusive, elaborando um documentário extenso com N takes de gravações de entrevistas que ela vai publicar proximamente, para quem quiser ver. Onde eu estou lá, juventude, eu jovem ainda, mas sempre com o mesmo discurso, sempre a mesma coisa, porque eu sou o mesmo. Né? Imagine só, aqui no Brasil, quando eu cheguei aqui no Brasil, voltando da França, eu voltei com título precário que valia por 24 horas como a pátria. Aqui no Brasil, eu percorri o Brasil todo, e depois da fundação da SUST, eu respondi um processo de falsidade ideológica que se arrastou 10 anos na Justiça Federal, e depois, então, no dia 24 de outubro do ano 2000, as autoridades judiciárias, inspiradas pelo pai, me concederam o direito, reconheceram o meu direito de usar o meu nome, Henri Cristo, no documento, passaporte e identificador. Bom, sabe, então, é uma longa estrada, muito longa estrada. Quando eu cheguei aqui em 81, terias o quê? Tu já tinha nascido aqui? Eu nasci em 86, eu não estava nem no saco. Minhas crianças estão falando comigo, fica à vontade. Duas crianças, é verdade, sim. No meu coração, você pode pensar o contrário. Vamos lá, então. Eu sou dirigente espiritual de Umbanda, né? Que é uma religião, mas concordo quando você diz... Então, mas concordo quando você diz que uma religião ela escraviza quando o sacerdote, o padre, qualquer pessoa que esteja à frente quer ser a porta de passagem entre o religioso e Deus, né? Então essa é a escravidão, né? Não pode, isso nunca pode acontecer, né? Então, eu fazer uma perguntinha. Sabe, tu disseste que tu és dirigente de um setor de Umbanda, é isso? Que eu não entendi bem. Isso. Então, fique sabendo tu que o meu principal servo, discípulo, servo, amigo, filho do coração no Rio de Janeiro, ele 35 anos foi instrutor de Oxalá num centro de Umbanda com mais de 5 mil pessoas. Quando ele me conheceu, e ele seguiu-me até o dia de partir. Mostra Pio Varela, vou te mostrar ele aí, Pio Varela, viajar. Esse aí era meu fiel escudeiro no Rio de Janeiro. 35 anos, ele instruía no Umbanda. Então, para mim, o fundador da SUST, junto comigo, o Dr. Edson Centanini, também era da Umbanda. Isso é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. A pessoa descobre quem sou, sabe quem sou, ela se alia a mim. E eu, como sou libertador, eu não obrigo ela a deixar de ser o que ela faz. Eu já não sei direito porque eu não sou escravo, né? Mas vamos lá. Oxalá e Jesus. Oxalá e Jesus, né? Como é que fica esse sincretismo dentro da religião? Porque Oxalá é uma divindade africana e a gente sabe que a Umbanda tem vertentes que ela é cristã também, né? A gente tem Cristo como um dos principais expoentes aí de força, de mistério, de caminho. Então, como é que fica essa relação, vamos supor, o senhor sendo, né, Henri, com a divindade Oxalá? Tá tudo bem? Vocês fizeram uma parceria? Então, se quiser que eu responda, me dá a palavra, eu falo. É o seguinte, a Umbanda, o Candomblé, todas as religiões, que eu não considero religião como se fosse um clube, afrodescendente, de raiz africana, elas nasceram, se você for estudar a fundo, antropologicamente a coisa, elas nasceram de uma necessidade que aqui no Brasil tinha, nos tempos
que Cristo era só para os brancos, né? Só os brancos podiam ter essa intimidade com o Filho de Deus. Aí, por isso que Oxalá, o nome que deram para Cristo, mas lá eles têm a imagem a mesma, porque eles queriam ter o direito deles de invocar Deus, e, enfim, tudo trouxeram veio de lá da África, e levou muitos séculos para ter que é isso aí. E cada uma delas pode praticar o bem, pode fazer o bem, como o Pio Varela, 35 anos, ele ensinava sobre Oxalá. Daí, quando ele me encontrou, ele não pôde resistir e viver comigo, é claro. É uma história comprida, não vou poder agora, o tempo está passando muito rápido. Mas então, daí, não importa, o que vai dentro de ti, preste atenção. Se tu não és escravo da religião banda, de nenhuma, aí a hora que tu me encontra, digamos, pessoalmente, e tu descobre, e eu te digo e entra na tua cabeça, que a liberdade consciencial é uma coisa sagrada. Tu pode continuar tendo amigos com os teus colegas de religião que for, mas tu não queres mais dividir. Eu disse há 2000 anos, ninguém serve a dois senhores. O reino dividido... Mas não tem dois senhores, no caso, porque Deus é um só, não é? Quando a gente fala de divindade, a gente não fala de Deus. É isso que eu estou falando. Então, daí tu descobre Deus diretamente, tu não vais poder até ficar zangado com aqueles que ainda não descobriram. Ao contrário, tu deves, se não consegue explicar Deus para eles, deve ser amistoso com eles, deve olhar eles com amor, mas só que tu deves priorizar Deus, o Criador Supremo, que é o único confiável, que não te pede nada. Não, mas Deus está... Onde está Deus? Está fora ou está dentro? Hã? Onde está Deus? Está fora aqui, está no céu aqui fora, menos 200 graus, ou está dentro? Eu acabei de explicar que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Mas, como ele é onipresente, ele também vivifica a célula de outros corpos. E lá em cima, só onde ele reina absoluto. E como ele é onipresente, ele também, o cosmos, que é a ordenação universal, também ele é o cosmos. Ele é o cosmos, que antes do jejum eu falava só do cosmos. Ele é o cosmos, ele é o universo, né? Cada lugar, onde quer que tu veja, né? Que tem algum ser se movendo, vivo, pode ter certeza que ali está Deus. Só que a diferença entre os animais, o macaco, a galinha, o porco, a vaca, que ele também deu vida, a diferença entre ele e o homem, que o homem é o único, a semelhança dele, que é o único que pode criar, né? Porque a galinha pode botar ovo e chocar, mas criar uma coisa independente, como criar esse aparelho aqui que eu estou falando. Só o homem teve esse dom, que Deus deu nisso, que ele é, porque ele é o supremo criador, e os homens são os criadores das coisas aqui na Terra. Né? O homem pode estudar medicina para combater as doenças, e pode fazer o mal também, pode inventar doenças para matar os seus semelhantes, por ambição, etc, etc, etc. Tem muitas pestilências aí que foram inventadas em laboratório. Enfim, é isso. Então, deixa eu fazer, já que o senhor entrou nesse assunto. Coronavírus foi castigo da espiritualidade ou foi o homem? Na sua visão? Na minha visão, né, o coronavírus, pelo que eu vi, sinto e vejo, é que o coronavírus foi uma tentativa pífia de diminuir a população. Uma tentativa pífia. Então foi culpa do humano. Hã? Foi culpa dos humanos. Inclusive, os líderes mundiais, aqueles que chegam, estão no topo do poder dos principais países, que têm, a saber, os países que têm bomba atômica, eles sabem que o tempo está avançando muito. Eles sabem que não vão mais suportar por muito tempo a Terra como ela está. Eles sabem, como eu já disse anteriormente, 1,5 bilhão de pessoas famintas, 1,5 bilhão, isso é o mínimo. Porque a estatística deles é 1 bilhão. Não, é 1,5 bilhão, e também é mais de 8 bilhões de habitantes na Terra. Eles dizem que é 7 bilhões e meio, que não computam os clandestinos. Aqui no Brasil mesmo tem mãe, filho, pai que não foram registrados. Então não conta, né, aqui no Brasil. E eu sei que em outros países também. Então eles sabem, os líderes mundiais sabem que a qualquer momento um deles vai ter que apertar aquele botãozinho. Né? E não sabe, ninguém quer ser o primeiro.
Mas está aí esse jogo. Se você for estudar bem profundamente sociologia e antropologia, e analisar os fatos, estudar a história, ver por que houve guerras, tu vai entender muita coisa que agora, assim, por alto ninguém vê. Mas tá tudo assim, para tu compreender o presente, tu tem que estudar o passado, e para compreender o futuro, tem que se estudar o passado e o presente. Aí tu pode ver o que está para acontecer. Eu só quero falar uma coisa, que dependendo de mim, eu queria que nunca acontecesse o que eu vi desde criança. Desde criança, até os 8 anos de idade, eu me acordava na calada da noite, eu era acordado, e a parede do quarto em que eu dormia desaparecia, e eu comecei a ver coisas horrorosas. Pessoas rastejando sobre seus próprios membros expostos, gemidos, etc. E só no jejum que o Senhor me revelou o significado disso. Por que eu vi essas coisas? Eu tinha que saber das coisas que estavam para acontecer. Né? É muito fácil brincar daqui para lá. Eu vejo muitos homens que estão no poder e brincam com o poder, mas eu sei que... E outra coisa, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Há 2000 anos me perguntaram quando seria o fim do mundo. Se o dia e a hora ninguém sabe, sou o Pai. E agora mesmo, nem quero saber, só sei dizer que os sinais evidenciam que não está muito longe. Né? Então, daí, não adianta construir porão, subalterno, para se esconder. Né? Não adianta. Quando chegar a hora, só se escapará aqueles que estiverem conectados com o Pai. Como eu disse há 2000 anos, um será tomado, outro será deixado. São poucos os que estão sobreviventes. E ainda esses, a princípio, não vai ser muito bom, vão ter que ajudar, que alguns não vão ficar aqui inteiros. Né? Tem que ajudar na manutenção, na misericórdia, na cordialidade, na solidariedade. Bom, isso é uma coisa muito complexa. Eu vou falar com isso aqui, eu vou ficar até de noite, mas é uma pergunta aqui de uma... Tenho todas essas coisas explicadas na internet. Rapidinho, mais uma pergunta só, então, que eu acho que já está o tempo estourando. Da Stephanie Scatolini. Uma bênção, né? E me despedir. Me permitir despedir. Tá, só mais uma perguntinha. O que o Henry tem a dizer sobre o paradoxo de Epicuro? É uma pergunta do chat aí, né? Eu não posso falar do que você não viu nenhum Epicuro aqui para mim, que é isso? O que é Epicuro? Tá, não, só uma pergunta. Quem falou isso? Foi o... Epicuro, eu acho que é um filósofo. Deve ser paradoxo, então, já que ele perguntou o que deve ser paradoxo, é paradoxo. Eu não conheço essa palavra é a primeira vez que eu escuto. Epicuro, eu acho que é um filósofo. Não, deixa, vamos O adiante. paradoxo de Epicuro é um dilema lógico sobre o problema do mal atribuído ao filósofo grego Epicuro, que argumenta contra a existência de um Deus que seja ao mesmo tempo onisciente, onipotente e benevolente. Não tem paradoxo em Deus. Paradoxo tem nos terráqueos. Terráqueos têm direito a delirar, imaginar, fantasiar. Agora, Deus não. Em Deus não existe paradoxo. Ele é. Reitero uma vez mais. Reflitam e consultem o dicionário sobre a palavra incriado. Ele é o único ser incriado. Por exemplo, uma blasfêmia dizer que ele tem mãe. Ele é o único ser incriado. O único eterno. O único ser digno de adoração e veneração. Onipresente, onisciente e onipotente. O único Senhor do universo. É dele que eu falo. É para ele que eu ensino a rezar no quarto com a porta fechada. Agora, eu queria responder só mais uma pergunta. E daí eu vou pedir ao Pai uma bênção, uma mensagem. Eu queria que vocês permitissem que a minha discípula, no final, mostre só... sim. Tá. Por último, ela, tá? Pode falar. Deixa eu vou fazer uma pergunta, e é uma pergunta de curiosidade, ok? Jesus, quando veio há 2021 anos atrás, ele saía, andava com os pobres, fazia os seus milagres, enfim. Eu não vou perguntar por que você não faz milagre. Eu não vou perguntar isso, porque eu não quero entrar nesse detalhe também. Eu faço questão de falar. Não, mas a minha pergunta é, qual é a parte onde o senhor vai e se o senhor sai para ajudar as pessoas? Faço questão de falar de milagre. Quero deixar bem claro que há 2000 anos me chamaram, me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom.
Meu pai é bom, ele é que faz as obras. Ele que faz, eu não. Eu apenas sou executor da vontade dele. Eu apenas ensino os seres humanos. Agora Deus não quer fazer milagre. Ah, mas acontece... Como eu disse, você ainda, para mim, é uma criança. Vai lá na internet e vê os jornais franceses do que aconteceu justamente na França, na praça pública. Vai lá olhar. Aí tu vai ver que o meu pai fez paralítico andar, tudo lá. Por isso que a França, depois de ter 3 vezes, ela me publicou. Na Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Através do senhor, é isso que o senhor está falando? Hã? Através do senhor? Esses Claro, milagres. mas então eu vou te contar um episódio do Rio de Janeiro. Pronto. Aí só. Mas tem foto nos jornais, vocês estão... Conta pra gente o episódio, então. Tinha no Rio de Janeiro um programa chamado Povo na TV, que era no Canal 11, que era... Algum de vocês é do Rio, não? Não, eu sou de São Paulo. Ele também. São Paulo também. Então, daí, o Hilton Franco tinha aquele programa popular, no Canal 11, SBT. Então, ele foi me buscar lá no Conjunto Morado do Sol, onde eu estava habitado. Mandou me buscar, porque ele queria me entrevistar. Já era N vezes que eu já tinha dado entrevista, mas naquele dia ele montou uma arapuca, pensando que ia me pegar. Que só é desmascarado quem tem máscara. Então, ele montou uma arapuca, me mandou o motorista buscar lá no coisa, tudo combinado, perfeito. Foi eu entendendo isso. E daí, quando chega lá na TV, ele ficou, eu passei uma tarde, já está começando a ficar, assim, indignado. Me convidou e agora me bota no ar e ficar numa sala lá. Aí eu falei para o Sérgio Malandro, que naquele tempo era auxiliar de produção, que eu ia embora, que eu não ia continuar ali esperando o quê? Daí ele foi, avisou o Silvio, daí apressaram o passo, reunido. Aí que eu vi por que eles me deixaram tanto, eles estavam me anunciando tanto tudo, e daí eles me colocaram lá em público, e nisso eu vi que tinha uma mesa mais assim, distante de mim, uns 5 metros, que tinha lá doutores, a saber, ortopedista, psiquiatra, médicos e alguns curiosos também, naquela mesa. Aí o Wagner Montes, que naquele tempo era também recém-chegado na TV, tinha a missão de buscar na associação de paraplégico um paralítico para me desmascarar. Claro, eu fiquei sabendo de tudo isso depois. O importante é o que meu pai mandou fazer. Daí o indivíduo veio, trouxeram ele na minha frente e isso ao vivo. Trouxeram ele na minha frente, na cadeira. Eu olhei para ele, eu entendi tudo. Olhei para ele, um homem de uns 50 anos, bigode e tal. Eu olhei, escuta, meu filho, você crê que eu sou Cristo? Falei bem alto, eu já estava com a cólera do meu pai em meu corpo, a cólera. Quando eu escutei o vendeu do tempo de Jerusalém, é meu pai encolerizado que fez isso. Eles, creio, Senhor, mas eu acho que até hoje eu tenho minha dúvida se ele falou por medo ou porque acreditava mesmo. Eu estou em pé, assim, não posso levantar em pé aqui, não tem como. Tem, dá lá, levanta. Vira bagunça, você levantar? Mas depois tem que voltar tudo de volta. Tudo bem. Vou levantar. Ok. Deu aí? Deu. Daí eu perguntei na cadeira, falei, tu crês que eu sou Cristo? Mas falei bem alto, já está encolerizado. Creio, Senhor. Então, falei, levanta, anda. O homem levantou, nervoso, e ficou rodopiando. E daí, aquela turma de cientistas lá, o psiquiatra que estava lá, disse assim, é com a loucura que ele fez o paralítico andar. Daí o Hilton Frank, que era o dono do programa, disse assim, bendita loucura que faz paralíticos andar. Só foi isso. Ah, tá. Pois é. Então, só queria explicar que daí, depois daquele dia, eu disse para o motorista do Hilton Franco que eu não ia mais voltar naquele programa, que ele estava com... Aí, não, mas agora o senhor tem que voltar. Não volto mais, pronto. Eu vou no outro programa, no outro lugar, já pensam que eu estou aqui para quê? Daí, depois, sabe o que eles fizeram? Já que eu não pude voltar no programa, não voltei mais à ordem do Senhor, eles contrataram um malandro, né? Olha só o que fizeram durante um bom tempo, já que botaram nesse negócio, eu vou até o fim. Contrataram um malandro, né, para fazer um número, um tal de Roberto Leão Gruber. Então, eles traziam uma pessoa a quem eles davam um cachê, que ela vinha deitada
como paralítica. E o malandro vinha lá em plena televisão, já que eu não aceitei mais ir. Mas eu não parei, porque eu fui da Associação Paraplégica. Quem me contou depois foi 2 mulheres que estavam num programa de tarde, que disseram que o pai delas viu quando mandaram o Hilton, como é o Wagner Mon buscar o paralítico. Isso aí tudo, algum dia, se alguém quiser, está lá, é no SBT. Daí então, preste bem atenção. Daí então ele pegou, mandaram buscar o malandro para ver se me desmascarava. Daí, como eu não tenho máscara, aí eu não quis mais. Daí então esse tal dele, Gruber, Roberto, foi contratado por eles. Então, cada vez ele fazia uma sessão dessa, o Legum ficou famoso, ia até para o estrangeiro, convidado, era uma teteia. Até que chegou o dia que transferiram o programa para São Paulo, né? Quando inauguraram o SBT em São Paulo, transferiram para São Paulo. Aí tu vai ver o que aconteceu. Em São Paulo, ele fazia o mesmo número, né? Canal 4, eu tenho revista da Fatos e Fotos aqui nos arquivos da SUS para mostrar, que não é coisa assim, uma coisa que aconteceu publicamente. Uhum. Aí, então, na televisão em São Paulo, os paulistas têm um comportamento meio diferente nesse assunto, eles pegaram e montaram uma arapuca para eles, porque é com plateia. Entrou lá um delegado de polícia, que eles não conheciam, mais uns 3, 4 policiais, como macaca de auditório, né? Ficaram assistindo. Quando chegou, mas eles já tinham, esses delegados de polícia, esses policiais, já tinham, no dia anterior, pego o anterior, que ganhou cachê, lá fora, e interrogaram ele, entende? Então, eles já sabiam qual era a tramóia. Daí, quando chegou na hora do vamos ver, né? Eles deram voz de prisão para o Hilton Franco, para o Le Gruber, e, enfim, a revista Fatos e Fotos é a única que tem no nosso arquivo daquela época. Isso foi em 82, 83, uma coisa assim. Então, tá, se você quiser, pede para o discípulo, aqui tem um arquivo, a discípulo te manda uma cópia da foto. Dá para mandar? Você vira? Dá para escanear. Para escanear, ela vai escanear. Né? Só para tu ver que o que eu estou falando é tudo. Não, eu não tô desacreditando. Mas isso aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro aconteceu aquilo. Em São Paulo aconteceu isso aí, com ele. Mas no Rio de Janeiro aconteceu o que eu falei ainda há pouco. Em Belém do Pará pode ver jornais da época, na minha página. Praça Tiradentes. É que o senhor não é como os impostores. É que eu não sou igual aos impostores que ficam dizendo, conta bem, irmão. Isso não tem nada a ver. Até na Rede TV, o homem que tinha o... Olha, as pessoas que tu vê nos jornais franceses, eu nunca mais vi, mas tu pode ver elas lá. Tu vai ver que tem uma mulher dando os primeiros passos. Eles chegaram a trazer uma cadeira para botar lá na praça, uma cadeira comum, na praça, na frente da Maison de la Culture em Amiens, onde aconteceu o maior número de fenômenos, botar uma cadeira para os parentes poderem vir, saindo da cadeira e sentar ali. Porque depois, quando ia andando, vinha outro. Tu vê a matéria, se você sabe falar francês, vai lá ler a matéria, está tudo lá. E também já está traduzido. Está no site. Tá no site. Ele falou das ajudas. O que o senhor faz para ajudar. Lembra da Bahia? Eu ensinei já há muitos anos, há décadas, e reitero de novo, eu não dou peixe. Eu ensino a pescar. Uhum. Eu ensino a pescar porque quando se dá peixe, depois quando não tem mais peixe, morre de fome. Então eu ensino a pescar. Essa é uma forma de explicar metafórica como é que eu procedo. Então eu ensino primeiro, tu te conectar com Deus. Eu não tenho os meus seguidores não tem um desempregado. Não tem um. Porque eles confiam no Senhor, eles aprenderam a conectar com o Senhor, as tempestades não podem apanhar eles, tá? Então, daí eu ensino eles a confiar só no Senhor. E quando eles querem melhorar de vida, eu ensino eles a não violar o 10º mandamento, ensino eles que devem botar sempre o Senhor. Senhor, se for da tua vontade, eu preciso disso ou daquilo. Se for da tua vontade, pode orar o novo Pai Nosso, que eu já ensinei, que também está disponível. E não daí a vida de cada um. Mas eles estão empregados proletários ou eles estão empregados dos ricos? Porque se for proletário, eles estão escravizados também. Como é que fica a história aí? Todos os que estão ligados a mim, todos, são satisfeitos. Porque tem uma alegria no interior deles, né? Porque ninguém pode roubar. Né? Então eu sei muito bem o que eu estou falando, mas só queria concluir, mas... Ele me interrompeu. Ele perguntou se esses que estão empregados são proletários. Não. São proletários. Obviamente que... Não, eles têm... Cada um tem sua profissão. Um é porteiro, não. Um pode ser porteiro de hotel. Inclusive, eu não pergunto a profissão deles, só quando eles fazem questão de palavrinha. E a maioria são anônimos, hein? A maioria são anônimos
Tá? Conforme... então já que tu fiz essa pergunta, eu vou te explicar como é que funciona a coisa. Vamos lá. Quer ver como é que funciona a coisa? Antigamente, há 2000 anos, eu disse assim, quando me perguntam o que eu vivo, há 2000 anos eu disse assim, dai com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Sim. E agora eu apenas digo, clique com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Depois vão lá na conta da SOS, dá o endereço, rápido. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Aqui é proibido fazer a chantagem de dízimo, é proibido mendigar, porque meu pai não é mendigo, é proibido vender sacramento, porque meu pai não é vendedor. Sacramento com preço não vale nada, porque está escrito, eu disse a Dorinado, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8, certo? Tá. Então, o restante tudo é picaretagem, malandragem, sacanagem, para rupiar o dinheiro do povo. Então, respondendo a tua pergunta que tu fizesse, eu tenho seguidores de todas as classes sociais. E como eu disse, não sei, não pergunto. Se uma pessoa vem falar comigo, eu não vou perguntar o que você faz na vida. Se ela consegue chegar até onde eu estou, ela vem pedir uma bênção, eu não vou poder, na primeira vez, o encontro é muito curto, né? Mas ela conseguiu chegar aqui. Né? Pronto. O que eu estava falando que me interrompeu, hein? Agora a gente fala. Eu estava falando uma coisa muito séria, sobre mas... o proletariado, como... Não era isso. Mas deixa eu falar. Eu vou pedir agora... O senhor não cobra dízimo, o senhor não cobra dízimo. Não, eu não cobro dízimo, eu sou contra a chantagem do dízimo. Demoraria uns 5 minutos de novo para explicar por que não. Porque Deus não estabeleceu o dízimo como chantagem. Ele não estabeleceu o dízimo do lucro. O que o operário... A gente tem que interromper, viu, Henrique? Porque senão a gente não tem como perguntar para o senhor, né? Que lucro tem um operário que ganha R$1.000 por mês, que tem que pagar luz, água e gás, etc. Então ele não tem dízimo para dar, entendeu isso? É crime. Entendi. É crime estelionato. Aqui no Código Brasileiro, se fosse aplicado, induzir alguém ao erro de ter 10% do salário minguado para dar para o malandro. É crime. Mas já que o assunto vai encerrar aqui, eu vou pedir ao parabéns. Se você... Não, tá incrível. Vamos fazer a bênção aí. Vamos fazer a Obrigado bênção, pela oportunidade. Obrigado, Henrique, de coração. Obrigado pelo carinho, pelo espaço aberto. Mas antes eu vou passar uma curtinha mensagem para os... A bênção final, né? Uma curtinha mensagem. Vamos lá. Vai ver agora como é que eu ajudo as pessoas, tá? Tá. Então, tá bom. Tem que falar, tem que ajudando a alma, né? as almas enfermas. Na verdade, a minha pergunta foi o seguinte, não é se o senhor ajuda, é como o senhor ajuda. Se o senhor tem algum projeto, se o senhor tem um lugar aberto para você atender quem necessita, não se o senhor ajuda tanto disso. Eu ajudo libertando das fantasias, dando o poder da parte do Pai, para eles ficarem brilhantes e, consequentemente, se entender com as leis, né? Viver dentro da lei. Agora eu vou pedir a bênção, tá? Amém. Antes da bênção, a mensagem, e por último, pergunto mais uma vez, a discípula pode falar 1 minuto de explicação sobre... Não tem nada a ver com dinheiro. Não, claro, pode. O senhor faz a bênção, coloca para ela fala. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos, o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais das aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Oferecei-lhe qualquer coisa e começai uma nova vida, meus filhos. Eu vou pedir o Pai a bênção. Eu fui interrompido, outra vez eu volto a falar. Não. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo.
das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual os olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Só meu Pai sabe porque fui interrompido. Em toda a minha paz, Pai. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível graciosamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Maravilha, gente, é isso aí. Vamos que vamos. Obrigado por todo mundo que está até agora acompanhando. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito. Porque eu não voltei aqui para ser julgado, voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados